Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades. É o nosso giro da semana. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 8 e 14 de junho de 2025. Se você puder e quiser, deixa o seu like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo e assim você contribui para o crescimento do canal. Mas vamos lá para o nosso primeiro fato da aula. Protestos em Los Angeles. Você deve ter acompanhado isso no noticiário, né? Há uma onda de protestos até de certa forma aí permeados por violência em Los Angeles, nos Estados Unidos. E vamos entender um pouquinho do contexto. Os Estados Unidos tem como presidente Donald Trump, correto? E Donald Trump defende uma política robusta anti-imigração. Beleza, era uma promessa de campanha de Donald Trump. E o que tem acontecido em diversos pontos dos Estados Unidos? Operações com detenção de imigrantes irregulares e a deportação desses imigrantes. Acontece que em alguns pontos dos Estados Unidos surgem movimentações, surgem contestações, surgem protestos. É o caso de Los Angeles. Então, os protestos em Los Angeles estão intimamente associados a essas operações de detenção e deportação de imigrantes irregulares. Tá, Márcio, então esses protestos, em parte, eles têm a participação de imigrantes e de apoiadores desses imigrantes. Perfeitamente. Vamos lembrar que Los Angeles, o estado da Califórnia, né, possui uma presença considerável de latinos. Então é um outro destaque que eu faço. Tá, Márcio, começaram os protestos e o que o Trump fez? Sentou, foi dialogar, juntou os manifestantes, criou um conselho para debater? Não. Lá no caso de Los Angeles, a resposta de Trump foi através da Guarda Nacional. Então já anota isso que é um ponto interessante, tá? Trump mobilizou aí 2.000 militares da Guarda Nacional. A Guarda Nacional faz parte da reserva das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então o cenário hoje em Los Angeles, no momento que eu gravo essa aula, na semana que eu gravo essa aula, é um cenário de tensão. Tem toque de recolher, tem carro incendiado, tem alguns confrontos. Beleza? Então, um dos destaques da semana. Só uma observação. A bandeira do México virou meio que um símbolo desses manifestantes pró-imigração. Isso também chama a atenção. Vamos para um segundo fato? Eu não sei nem pronunciar o nome desse medicamento, mas vamos lá, tá? Anvisa aprova o uso do medicamento Mounjaro, acho que é essa a pronúncia, tá? Para perda de peso. Esse fato eu tenho acompanhado já há alguns anos, né? Começa com o Ozempic, agora a gente tem outros medicamentos no mesmo sentido, que é o seguinte, são as famosas canetas emagrecedoras. Já ouviu algo sobre isso? Márcio, já ouvi. Essas canetas aí não são para o tratamento do diabetes? Sim. Inclusive o Mounjaro, acho que é essa a pronúncia, tá? Ele é aprovado, autorizado no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2. Só que muitos usuários percebem que é um medicamento que auxilia na perda de peso. E agora, em 2025, a Anvisa aprovou a utilização do medicamento para auxiliar na perda de peso. Então, esse aspecto chama a atenção. Uma dica para você lembrar, tá? Uma brincadeira do Márcio. Vamos pegar aqui, ó, letra M, tá? Letra M. Por quê? Vamos lá. M de Mounjaro, tá? M de medicamento, tá? Então, o Mounjaro é um medicamento para quem quer ficar magro, mais um M, você não esquece. Então,
é o destaque aí, um dos destaques da semana, medicamento aprovado para perda de peso. Já tinha ali liberação para ser utilizado no tratamento de diabetes e agora também para auxiliar na perda de peso. Na Índia, um fato bem triste, né? Eu não gosto de apresentar aqui, né, opiniões pessoais, juízo de valor, mas aqui a gente pode falar tranquilamente, né? É um caso triste, pô. Um avião, pouco depois da decolagem, ele cai e mais de 240 pessoas morrem. Então não tem como não atribuir um juízo de valor aqui, um sentimento a esse fato. O que chama atenção e a banca pode explorar isso em atualidades, foi a primeira vez na história que um Boeing 787 caiu. Então é um fato inédito, primeira vez que esse tipo de avião cai. E a banca, quando há esse tipo de evento, costuma questionar o local do fato, tá? Então, o local da queda do avião. O fato aconteceu na Índia. Não tem muito segredo esse tipo de notícia em atualidades. Agora, notícia de certa forma polêmica, uma notícia que envolve o Brasil. Nós temos uma medida provisória que confirmou o imposto de renda de 5% para LCA e LCI. Acompanhou isso? Márcio, vi alguma coisa nesse sentido. Bom, nós temos esses investimentos, são as letras de crédito agropecuário, para o caso do LCA, e as letras de crédito imobiliário para o LCI. Como funciona? Vou tentar sintetizar aqui, resumir. Márcio não é um professor de investimentos, não. Mas você tem a figura aqui do investidor. Esse investidor, ele empresta então o seu dinheiro para uma instituição, para um banco, né? O banco pega esse dinheiro do banco, esse dinheiro que você emprestou para o banco, vai ser investido ali na área imobiliária, na área agropecuária, e depois de um período definido, o investidor retira esse recurso emprestado com os juros combinados. São juros que podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Então é um exemplo de investimento e era um investimento aí isento de imposto de renda. O que essa medida provisória confirma agora é um imposto de 5% para LCA e LCI. Então, primeiro destaque. Também nessa MP, nós temos ali o anúncio da taxação sobre a receita bruta das casas de aposta, de 12% para 18%. Então, mais tributo sobre casas de aposta. Márcio, mas por que essas medidas? Por que esse aumento de imposto? É uma alternativa à elevação do IOF, que foi um imposto aí anunciado no mês anterior, o Imposto sobre Operações Financeiras. Quando o governo anunciou o IOF, a reação do mercado foi negativa, ocorreu muita pressão, então buscou-se uma alternativa, né? E essa alternativa vem agora através da taxação aí do imposto de renda para LCA e LCI e aumento da taxação sobre as casas de aposta. Então, olho nesse fato, ele deve aparecer em prova. Obviamente, é uma medida que divide aí os brasileiros, uma medida polêmica. Tudo isso entra em um contexto em que o governo busca aumentar a sua arrecadação. E para fechar os fatos da semana, um tema que gera preocupação. O Estado de Israel, lançou um grande ataque contra alvos nucleares e militares do Irã. Há uma rivalidade histórica entre esses dois países, Irã e Israel, e agora esse ataque israelense. Ah, Márcio? Após o ataque, Israel até declarou estado de emergência, porque vislumbra que podem ocorrer aí retaliações por parte do Irã. Segundo a imprensa iraniana, tivemos a morte do chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, então isso chama atenção, tá? Vou tentar pronunciar o nome dele também, tá? Hussein Salami. Além dele, cientistas que atuavam na área nuclear do país, né, foram mortos por esse ataque. Isso é um golpe duro ao Irã, até porque o
o chefe da Guarda Revolucionária, é uma figura histórica, uma figura muito perto, muito próxima do Ayatollah, do Ali Khamenei. Márcio, por que Israel fez isso? Israel quer impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O Irã, nos últimos meses, promoveu um grande enriquecimento de urânio. Segundo Israel, esse urânio enriquecido era suficiente para produzir novas bombas nucleares, e o temor de uma ação iraniana com a utilização desses armamentos e do avanço do programa nuclear iraniano motivou a ofensiva israelense. Os Estados Unidos negam envolvimento no caso, pelo menos em um primeiro momento. Beleza, galera? Esses foram alguns dos principais fatos da semana, fatos aí apresentados pelo professor Márcio. Se você quiser saber mais sobre atualidades, acompanhe aqui os nossos vídeos semanais. Temos também um vídeo mensal com a retrospectiva do mês. E lá no Instagram, o professor Márcio fornece dicas diárias, faz enquetes, apresenta testes, mapas, infográficos. Então, todo um conteúdo voltado para a matéria de atualidades, com foco em concursos públicos. Agradeço a companhia de vocês, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um abraço!